Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho com vocês. Aproveito para agradecer a espiritualidade maior pela oportunidade de estar aqui, que eles nos concedam um momento de estudo, de aprendizado, de harmonia, de aceitação, de compreensão. Gratidão, gratidão, amado Mestre Jesus, nosso mentor e guia, que eu consiga expressar nesses pequenos momentos, nesse momento, os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Gratidão à casa pelo convite e por mais uma vez me dar essa oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu achei interessante, que é o medo da morte. Devemos temer a morte? E eu vou abranger aqui, ou abordar aqui, alguns pontos. Claro que não vai ser aprofundado, né? Eu ainda não tenho essa experiência, esse conhecimento. Mas eu gostaria de trazer de uma forma bem leve, né? O porquê do temor à morte, se devemos temer a morte ou não devemos temer a morte, e o que é a morte. Então eu vou abordar alguns temas, alguns pontos, como o que é a morte, o que somos, o processo da morte, né? Como ocorre a morte, a vida após a morte, uma visão científica, e na visão espírita também, claro. Algumas provas dessa vida após a morte, crenças atuais, a vida, a verdadeira vida, a vida espiritual, o porquê de sofrermos, né? Por que sofremos, de onde vem esse temor da morte e quem são os que não temem a morte, né? E finalizar concluindo a nossa fala de hoje. Então, para iniciar, eu trouxe uma frase de Allan Kardec, que está no livro O que é Espiritismo, no capítulo 2. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona. Como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. Então, a morte na realidade é só uma passagem, é quando nós abandonamos um corpo que já não nos serve mais, né? Uma roupa velha que não nos cabe mais. Então, o espírito se liberta e abandona este corpo velho. E aí a pergunta, o que é a morte? Segundo a doutrina espírita, né? Está no livro também O que é Espiritismo, Noções Elementares do Mundo Invisível, pelas Manifestações dos Espíritos, no capítulo 2, item 12. A morte é apenas a destruição do envoltório material, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Então, nós vamos ver aqui algumas abordagens espíritas diferenciadas, né? Envoltório material, corpo fluídico ou perispírito. Ele está nos dizendo que a morte é a destruição desse envoltório material. O que é esse envoltório material? E o que é esse corpo fluídico ou perispírito, né? No item 13, continuando para explicar a vocês, eu trouxe essa imagem aqui simbólica. Uma maçã, né, um fruto é um corpo. E esse corpo, ele tem uma semente. Quando esse fruto lindo, maravilhoso, que está aqui, né, perfeito, viçoso, bonito, quando ele envelhece, quando ele apodrece, né, ele morre, ele volta a ser matéria orgânica, a compor a natureza, ele libera a semente. E essa semente, ela encontrando o solo fértil, ela vai germinar e vai produzir novos frutos.
Assim é o que acontece com o corpo. O corpo, ele envelhece, né? Ele morre, ele perece, volta a fazer parte da natureza como matéria orgânica e ele libera a semente que é o nosso espírito ou alma. E esse espírito, ele vai, no futuro, voltar a fazer parte de um novo corpo. Ele vai renascer em um novo corpo. Esse é o processo da morte segundo a doutrina espírita, bem simplesmente falando, né? De uma forma bem superficial. Continuando na questão, no item 13 do mesmo livro, que é o Espiritismo, segundo Allan Kardec, a morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, o corpo, ele morre, ele perece por motivos diversos, nem sempre é só na velhice, né? Então, nós temos bebês morrendo, nós temos jovens que morrem, então o corpo pode morrer a qualquer momento. Mas quando cessa a vida neste corpo, o espírito, ele se liberta, né? Ele volta, ele retorna à vida espiritual, ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Para entender o que somos, eu trouxe essa imagenzinha, que é uma imagem bem conhecida, todos que estudam a doutrina espírita já viu isso em várias apresentações, eu mesmo já trouxe ela aqui algumas vezes, mas que é bem didática, para explicar que nós não somos seres vivendo uma experiência espiritual. Na realidade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós temos a nossa essência, que é o espírito, nós temos o elo de ligação do espírito com o nosso corpo, que é o perispírito, e nós temos o nosso corpo, certo? Então, a alma ou espírito é o princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. É a nossa consciência. É uma energia, não é algo que nós conhecemos como matéria, das matérias que nós conhecemos hoje no planeta Terra, né? É uma energia onde leva todos os nossos conhecimentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades, Então, quando nós morremos, o corpo, esse corpo matéria, ele desagrega e libera o espírito, que vai junto com o perispírito, que é esse envoltório, né? Então, nós temos o corpo, que é o invólucro material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Então, a comunicação do espírito com o mundo exterior é através do nosso corpo, e a ligação do espírito com o corpo é através do perispírito, né? Que é o invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, o que une o espírito, que é essa energia, né? Essa consciência, ao corpo é o perispírito. Quando morremos, o corpo, ele apodrece, né? Ele decompõe, e o espírito e o perispírito, eles se libertam, tá? Eles se despregam. Eu trouxe uma imagem aqui que eu achei interessante só para ilustrar, que é uma imagem de 2001, que foi captada pelos jornalistas que ficavam quando Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, ele foi internado com problemas respiratórios, então ele estava bem doente mesmo. No dia 30 de junho de 2001, ele ficou lá internado algum tempo, e no 5º dia que ele estava lá, num processo assim bem doloroso, e os médicos acreditavam que ele iria desencarnar, os repórteres que estavam do lado de fora do hospital, eles conseguiram flagrar essa imagem. 2 pequenos raios entrando na janela do quarto em que Chico estava. Esses 2 pequenos raios, depois, Chico Xavier disse para os repórteres e para todos que eram os espíritos de Emmanuel, né, o mentor dele, e da sua mãe, que foram lá conversar com ele e dizer a ele que ainda não estava na hora dele, mas que em breve ele retornaria.
que ele ficaria bom naquele período, mas que em breve retornaria. Então a câmera conseguiu captar, você vê que são duas nuvenzinhas pequenas se aproximando. Então o espírito é isso, é algo que a gente não consegue compreender como a matéria que conhecemos atualmente na Terra. Tá? E aí eu vou trazer para vocês como se separa, né, como ocorre a separação da alma e do corpo. Allan Kardec, curioso, perguntou aos espíritos e os espíritos disse: desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Então a alma, né, esse espírito, ele está preso ao corpo pelo perispírito e por todos os laços fluídicos. Esses laços, quando o corpo morre, eles começam a se despregar, soltar, desamarrar daquele corpo, até o final, quando se separa totalmente. Então é um processo lento, pode demorar poucos segundos, como pode demorar dias. Eu trouxe aqui uma imagem, né? É claro que é uma imagem de computação gráfica, uma pessoa em processo de desencarne e aqui o seu corpo fluídico sendo separado, né, saindo do corpo dele, ainda está ligado aqui pelo fluido, o laço, né, o laço perispíritico, e quando ele se rompe, então totalmente é que se dá totalmente a morte da pessoa, o desencarne, digamos assim, né? Porque o corpo estava morto ali, às vezes o coração parou de funcionar, mas o perispírito ainda está ligado a ele, ele é desligado lentamente, de acordo com cada um. E aí, quando ocorre essa separação total, é que houve verdadeiramente o desencarne. Às vezes, rapidamente aqui, numa parada cardíaca, nós podemos ter uma parada cardíaca, aparentemente estar morto, né, segundo a medicina atual, e através dos métodos de recuperação que hoje existe pela medicina, como os choques, né, as injeções de adrenalinas ou outras coisas que eu não tenho um conhecimento médico, mas imagino que tem muitas coisas que podem ser feitas, a pessoa retorna. Por que retorna? Porque o coração parou de funcionar, mas de alguma forma os médicos conseguiram injetar ali energia para ele voltar a funcionar. Isso só é possível enquanto esse espírito não foi desligado, não foi totalmente desligado. Então, como esse processo demora, né, o desligamento total demora algumas vezes, a pessoa retorna. Né? Porque o perispírito ainda estava ali ligado, o espírito ainda estava ali ligado de alguma forma. Então ele parou, teve uma parada cardíaca, mas os médicos conseguem trazer ele de volta. Quando há separação total, né, a quebra total desse laço, não tem como mais a pessoa voltar, porque é o espírito que anima o corpo. Sem esse espírito é só matéria orgânica. Então se houve o desligamento, não tem mais como ele retornar. Certo? Na questão 155A, Kardec pergunta se a separação se dá instantaneamente por busca transição ou haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte. Né? Ele quer saber se essa separação do perispírito, né, do espírito com o corpo, ele é brusca ou existe alguma linha demarcada, uma transição, alguma coisa delimitada. Aí os espíritos respondem: não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Então não é assim, né? Morreu, o passarinho saiu voando da gaiola. Não é bem assim. Então é um processo gradual. É claro que isso vai depender, o tempo que vai demorar vai depender dos tipos da morte, da pessoa, de como a pessoa viveu, né? Eu estava ouvindo um relato de um espírito que era um trabalhador espírita, muito assim, conhecedor das leis de Deus, era um pedreiro, uma pessoa simples, então não tinha por que ter todos os cuidados médicos possíveis e imagináveis no seu processo de desencarne, mas quando ele estava para desencarnar, com o processo de um câncer de estômago, muitos espíritos vieram para ajudá-los, porque ele tinha o merecimento.
Então estava lá sua mãe, os seus mentores, seus anjos guardiões e outros espíritos superiores ajudando no processo de desencarne. Então isso vai depender muito de como você viveu, quem é que vai estar ali do seu lado ajudando no processo de separação do seu corpo fluídico do corpo material, certo? Então o espírito ele vai se desprender pouco a pouco, né? Os laços que estão prendendo ali vão se desprender e ele vai se libertar e retornar ao mundo espiritual. Eles se desatam, eles não se quebram, não há um rompimento brusco. Na questão 961, Allan Kardec pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E aí ele responde: a dúvida nos céticos empedernidos, né? Aqueles que preferiram não acreditar, mesmo sendo oferecida a oportunidade de conhecer algumas religiões, alguns conhecimentos sobre o que pode existir ou não no mundo espiritual. Eles vão ficar na dúvida. Na hora H eles vão: e agora? O que será que vai acontecer? O temor nos culpados, então aqueles que não tiveram aquela vida tão, digamos assim, na linha da retidão, né? Ele vai ficar preocupado: e agora? O que é que vai acontecer comigo? E a esperança nos homens de bem. Então aqueles que realmente fizeram o bem, viveram segundo um princípio, né, de moralidade, eles terão esperança de que realmente não será o fim. Essa imagem aqui é uma imagem bem só didática para ilustrar, onde a morte, né, a figura conhecida da morte, chega para levar alguém e aí ele fica preocupando: e agora? Vou parar embaixo da terra? O que é que vai acontecer? Né? O pensamento que assola a cabeça da pessoa naquele momento, quem sabe, né? E aí eu pergunto para vocês: qual será o seu pensamento? Como é que estamos nos preparando para, no momento em que percebemos que será o nosso último suspiro na Terra, qual será o nosso pensamento? Nós vamos ter dúvida? Vamos ter medo? Ou vamos ter esperança? A gente vai acreditar que vamos encontrar nossos entes queridos, vamos dormir e acordar em um lugar melhor? Ou vamos ficar na dúvida: e agora? O que foi que eu fiz? Para onde eu vou parar? Vamos refletir sobre isso. Essa é a caminhada, né? Precisamos, como espírita, começar a nos preparar, ou seja, trabalhar a nossa caminhada diária para que na hora do nosso desencarne a gente esteja preparado e aí a gente seja o homem de bem que tem esperança, né? Não importa o que tenhamos sido até agora, mas a partir de agora, o que é que eu quero que aconteça no meu processo de desencarne? Como é que eu quero que eu reaja nesse processo, nesse momento? Quem que eu espero que esteja do meu lado, né? Quando eu acordar no mundo espiritual? Porque tudo isso depende da nossa existência, né? Do que fizemos aqui na Terra. E aí a vida após a morte, eu trouxe só uma informação rápida, que é do pesquisador, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Alexandre Moreira, que ele fala que a vida após a morte é relatada de diversas formas por diferentes culturas, religiões e linhas de pensamento. Isso é fato, né? Mas, para além de crenças, fenômenos ligados à permanência do eu mesmo após o fim da atividade cerebral são investigados a fundo pela ciência há pelo menos 150 anos. Então, a ciência está o tempo todo buscando informações sobre o que acontece com o nosso eu após o desencarne. E aí ele traz a publicação desse livro, Ciência da Vida Após a Morte, né? Que são resultados das pesquisas que ele fez, que aponta que a consciência vai além da morte do cérebro. Então a consciência sobrevive à morte do cérebro. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e um dos autores desse livro, Ciência da Vida Após a Morte. Quem revisa esse livro, ele faz uma revisão de várias pesquisas de todo o mundo sobre evidências de uma das questões mais desafiadoras e divididas ao longo dos tempos, que é a existência ou não da vida após a morte. Então é um livro que vale a pena a gente ler, estudar um pouquinho, tá?
Porque existem muitas outras publicações. Essa é uma das mais recentes. Muitas publicações que falam da vida após a morte. A saber, toda a coleção de Chico Xavier, né? E de Valdo Franco também. E aí ele mostra nessas publicações as provas. Eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto porque o tempo é curto, mas falar um pouquinho, rapidamente. Então, quais as provas que a ciência apresenta? A ciência apresenta como da existência da vida após a morte. Uma delas são as EQMs. EQMs são experiências de quase morte, né? Outra, experiências mediúnicas, que nós como estudiosos da doutrina espírita sabemos o que são e como ocorre, mas eu vou falar rapidamente aqui. Memórias de vidas passadas e as aparições. Então tudo isso são situações que comprovam essa existência, acreditemos ou não. Mas vamos entender um pouquinho cada um, e cada um escolhe o que você vai acreditar ou não. O que são as EQMs? As EQMs são experiências de quase morte, ou seja, são pessoas que tiveram paradas cardíacas, ou pessoas que tiveram processos de doenças muito extensos, né, que ficaram em coma durante um bom tempo e que relatam ao retornar, né, o processo da morte não se concluir, ele volta à existência e eles contam o que eles viveram, né, durante esse momento. A maioria acredita que é sonho, lembrando que a maioria deles prefere não falar sobre o que aconteceu, muitos preferem não contar, é sonho e acabou. Outros falam, mas não acreditam que sejam, né, que realmente foi essa EQM, ou não lembra do que aconteceu, e outros, em uma parte, conta realmente como aconteceu. Então eles começaram a observar o que é que as pessoas relatam, né? As pessoas que viveram EQMs relatam nessa experiência. A maioria delas relatam sentimentos de paz, de bem-estar, de amor absoluto e incondicional, sensação de deixar o corpo, às vezes sendo capaz de ver o corpo físico do outro ponto de vista, né? Então, as pessoas estão no quarto do hospital, no leito do hospital, saem, o espírito, né? Sai, seu espírito desgruda do corpo, sai do corpo em desdobramento e ele consegue ver como se ele estivesse do teto do hospital ou de outra posição, ver o corpo deitado ali na cama, né? Então, eles conseguem sair do seu corpo e observar o corpo físico de outro ponto de vista. A mente, ela funciona com mais clareza e mais rapidez do que o normal, segundo os relatos. E eles têm acesso a um conhecimento ilimitado, alguns deles falam. Uma sensação de ser atraído para um túnel ou escuridão. Esse túnel é famoso, né? Todo mundo, muita gente relata que a sensação de estar andando, caminhando por um túnel escuro, mas que aí ao final eles enxergam uma luz brilhante ao fundo, vão caminhando. Alguns vão caminhando e chegam mais perto e outros percebem alguma voz chamando ele de volta e eles retornam. Eu conheço uma pessoa que teve uma experiência dessa e que disse que quando ela já estava vendo pessoas que já tinham desencarnado da família dela, ouviu a voz da própria filha, que estava, né, encarnada na Terra ainda, a filha chamando, volte, 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 não é sua hora ainda. E aí realmente ela voltou, ela não faleceu naquele momento, está viva até hoje. Outras pessoas relatam passar por uma revisão de vida ou lembrança de eventos importantes do passado. Isso aqui nós temos momentos que acontecem em nossa existência mesmo, né? Quando a gente está em uma situação de pavor, de medo. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela contou que foi assaltada uma vez chegando em casa, ela e o esposo, e os ladrões queriam roubar as coisas que estavam no carro e tal, mas apontaram armas para ele e foram muito agressivos, muito violentos. E ela disse que nesse momento ela via as cenas da vida dela toda passando ali porque ela achou que ela ia morrer naquele momento. Então são situações que as pessoas relatam, né? E também das que estão em coma ou que estão em parada cardíaca ou pessoas que sofreram afogamentos, né? Mas que são ressuscitadas depois. Então eles têm uma prévia da vida após a morte ou da vida depois da vida.
né? Esses são os relatos. Encontros com entes queridos falecidos ou com outros entes que possam ser identificados como figuras religiosas. Então, normalmente eles relatam, né, que encontrei meu pai, encontrei minha mãe, encontrei minha avó, encontrei fulano, alguém, entes familiares que já desencarnaram, e eles encontram nesse processo de EQMs. Também relatam que vêm santos, que vêm imagens de Jesus, muitos relatos interessantes que as pessoas fazem desses EQMs. Então, os pesquisadores utilizam, existem publicações sobre isso, com essas experiências de quase morte, para relatar o processo de existência da vida após a morte. As experiências mediúnicas, né, quem estuda a doutrina espírita sabe que são os relatos de comunicações com o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele pode sim, e ele consegue vir e trazer informações para a gente, né? Nós temos, por exemplo, na Bíblia, Jesus, Moisés e Elias no monte. Então, Jesus estava oficialmente encarnado e encontra com Moisés e Elias, que já teriam desencarnado há algum tempo lá, conversa, comunicam, interagem, com certeza fazendo planejamento aí do processo da caminhada de Jesus, né? Então, uma situação mediúnica que só poucos veem, né? Só 3 tiveram a oportunidade de ver esse momento. Uma outra situação é do rei Saul e o profeta Salomão, está no Velho Testamento, né? Onde o rei Saul, ele procura uma profetisa, né? Uma pitonisa na época, e ela consegue invocar o espírito do profeta Salomão, porque o rei Saul estava com um problema e queria a ajuda do profeta Salomão. Então, através da mediunidade da pitonisa, o profeta vem e dá a comunicação e dá a resposta que ele queria ouvir. E aí nós sabemos que existem diferentes tipos de mediunidade, né? Psicografias. Pelas psicografias nós temos os livros de Chico Xavier, mais quase 500 obras de Chico Xavier, que são psicografia, que são informações do mundo espirituais. Os livros de Divaldo Franco, Ivone do Amaral Palheiro, e são muitas, né? Aqui mesmo no Jesus de Nazaré nós temos uma biblioteca considerável com alguns livros, muitos livros espíritas disponíveis para quem quiser estudar, ler e compreender. Então, existem diferentes tipos de mediunidade: psicografias, vidências, clarividência, audiência, xenoglossia, que é quando o espírito tem a capacidade de falar em outra língua, mesmo que não tenha conhecimento dessa língua. Pictografias, né, os quadros que são pintados por pessoas comuns, normais, mas que quando você analisa aquela obra, você vê que aquela pessoa foi espiritualizada mesmo, recebeu a mensagem de um outro espírito que pintou através das suas mãos. E os fenômenos de incorporação, né, entre aspas, em que o espírito ele se comunica através daquele médium, né? Então ele fala mesmo através da voz daquele médium, trazendo a informação necessária que precisamos ouvir naquele momento. São as experiências mediúnicas que são estudadas, comprovadas, observadas. A ciência está também já averiguando esses fatos, comprovando esses fatos. É claro que muitos ainda são reticentes porque o materialismo ainda impera, mas a caminhada é única e chegaremos todos juntos no mesmo pontinho, apesar das crenças ou não. As memórias de vidas passadas, não vou aprofundar aqui, mas nós sabemos que muitas pessoas relatam lembranças de outras vidas e encontram validações para isso. Então, algumas publicações que eu trouxe, existem muitas publicações, mas Gabriel Delane, Ian Stevenson, o professor Banerjee, que publica, né, sobre experiências de reencarnação, muitos processos de reencarnações analisados e comprovados, né, de crianças que lembram situações de vidas anteriores e contam exatamente: não, você não é meu pai é fulano de tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e foram comprovadas. Se vocês procurarem a fundo, vocês vão encontrar muitas informações na literatura sobre isso. Publicações não só espíritas, tá, gente? Publicações científicas também sobre comprovações de reencarnação. E as aparições, né? As aparições, quem é que não tem um relato na família, um parente ou amigo que já viu alguém que desencarnou, alguém que apareceu ali ao seu lado?
lhe dando alguma formação, ou simplesmente lhe dando susto, porque a maioria das pessoas se assustam ainda, infelizmente. Então, sente saudade, quer ver, mas quando o espírito aparece, foge com medo, porque não quer ver. Se morreu, não é para aparecer, mas eles estão ao nosso lado o tempo todo. E quando a gente pede ajuda e quando a gente clama, eles vêm. Às vezes, nem sempre do jeito que a gente gostaria, né? Muitas vezes nós, através das obsessões, nós atraímos espíritos que não podem estar ali do nosso lado mais porque precisam seguir a sua caminhada, precisam aprender, rever o que viveram na sua existência e melhorar a sua caminhada. Mas aí nós ficamos aqui atraindo esse espírito, orando e pedindo para eles com saudade, tarará, e aí eles continuam do nosso lado como verdadeiras aparições. Isso não é bom, mas também tem aqueles que vêm para nos ajudar, como os espíritos bons, né? Os anjos protetores. Trouxe algumas imagens aqui para vocês, só para iluminar. Então a pessoa está ali estudando, preocupado, nervoso, e aí um espírito amigo ali do lado, lhe dando o braço, né? Abraçando, como se estivesse dizer, estou aqui, estou te ajudando, vai dar tudo certo. O netinho que brinca com o avô, né? Oficialmente não tem ninguém ali, mas o netinho consegue ver, porque as crianças têm essa sensibilidade maior, consegue perceber o avô ali brincando com ele. Aparições de santa, como o caso famoso das 3 crianças, né, que viram a imagem de Maria. Aqui a imagem de Pedro, de Paulo, quando estava na prisão, e o anjo vai e o liberta. Então são muitas situações, se a gente for observar, cada um tem uma história de que viu um vulto, que viu isso, que apareceu mesmo diante dele, aquele determinado vulto. Então são provas que estão sendo estudadas para comprovar essas existências de que a pessoa não morre, o que morre é apenas o corpo. Além disso, temos todas as crenças atuais que nos fazem crer de diferentes formas sobre a vida após a morte, né? Não vou falar sobre elas porque não sou estudiosa das religiões, mas cada uma tem uma crença diferenciada. O budismo, cada um acredita no que quer. O budismo acredita que existe um renascimento depois da morte, mas não acredita na reencarnação. O catolicismo, que acredita que ao morrermos, aqueles que foram bons irão para o céu, aqueles que não foram tão bons podem ir para o inferno. Então, não existe a possibilidade de reencarnar, mas existe a ressurreição nos fins dos tempos, e aqueles que foram bons serão salvos, e aqueles que foram maus estão condenados ao fogo do inferno eternamente. Os evangélicos, que Deus criou a morte e ponto, acabou, não tem mais nada, a morte é o fim. O judaísmo, que não se ocupa com a morte e sim com a vida. Isso é importante, porque nós precisamos nos preocupar com a vida. Dependendo da nossa vida, nós teremos boas mortes, né? Os filósofos, que dizem que nós morremos todos os dias, né? Nós morremos quando deixamos de ser criança, morremos quando deixamos de ser jovens, morremos quando escolhemos uma profissão em detrimento de outra. Então, tudo é o que vivemos. E os espíritas, que por fim vêm dizer que não há morte, né? Apenas mudamos de plano. E aí eu trago a vida após a morte. Na visão espírita, a vida espiritual é realmente a verdadeira vida. E é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Então nós estamos aqui de passagem, né? Essa é uma vida transitória, e a vida espiritual é, na realidade, a verdadeira vida. O que nós fizermos nessa existência vai definir como seremos na vida espiritual, né? E aí a pergunta, por que sofremos? Né? Por que sofremos com a morte? Com o medo da morte ou com a morte dos nossos entes queridos? O homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Jesus já disse, né? A felicidade não é deste mundo. Por quê? Não existe na terra a possibilidade de sermos totalmente felizes, uma vez que vemos tantas situações de miséria, né? De abandono,
de tristeza, de destruição. Então não é possível essa felicidade completa, porque ao nosso lado nós estamos vendo tantas tristezas, tantas tragédias, tantas guerras, pessoas ainda umas matando as outras. Entretanto, poderia nós, homens, pelo menos gozar de relativa felicidade, ou seja, podemos ter nessa existência uma relativa felicidade se não a procurássemos nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais. Se a gente parar de procurar, de condicionar nossa felicidade aos gozos materiais, às situações financeiras, ao ter ao invés do ser, talvez a gente consiga um pouquinho de felicidade ou um pouquinho de calma, Ele diz, em vez de procurares nos prazeres da alma, porque nós procuramos os gozos materiais, esquecemos os prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes e são imperecíveis. Então devemos deixar de nos preocupar com essas coisas que precisamos ter o carro do ano, precisamos ter uma casa linda, maravilhosa, precisamos viajar pela Europa todo ano, e nos preocupar mais com o que estamos fazendo da nossa alma, como estamos preparando esta alma nessa existência. Aí nós poderemos ter um pouquinho de experiência de o que é a felicidade. Essa felicidade que nós vamos alcançar quando migrarmos para outros mundos mais evoluídos, que não é esse, porque nós estamos no mundo de provas e expiações ainda. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Nós podemos observar o tempo todo aí pessoas que apegadas às coisas, apegadas a dinheiro, apegadas às coisas materiais, ausentes aos familiares, então às vezes sofre porque vai morrer, vai deixar o filho só, vai deixar o marido só e agora quem vai tomar conta? Então não é apego somente à riqueza, são as pessoas também. Então quando um desencarna, o outro fica de cá, sofrendo, chorando. Então tudo isso é apego, por isso que nós sofremos. Quando compreendermos que a nossa existência é passageira, todos vamos morrer um dia, não tem como escapar disso. O corpo vai morrer, mas a alma vai se libertar. E aí nós vamos nos encontrar todo mundo novamente no mundo espiritual e seremos verdadeiramente felizes. Quando a gente se desapegar dessas coisas, nós vamos compreender, parar de sofrer. Essa imagenzinha aqui, os espíritos lá, todo mundo no mundo espiritual, seus balãozinhos. Engraçado é que a imagem está todo mundo assim como se fosse pobrinho, as roupas emendadas, remendadas, os balãozinhos remendados. Mas todo mundo feliz, todo mundo bem, chamando o outro que está aqui, preso ao dinheiro, preso às coisas da terra, podendo viajar também ao encontro deles, mas aqui presos, amarrados. Então, como é que estamos vivendo? Mais uma pergunta para a gente, Como é que estamos vivendo? Estamos apegados às coisas materiais, estamos apegados às pessoas, achamos que ao desencarnar nosso filho, nossa filha, nosso irmão, nosso pai, marido, alguém vai ficar sofrendo por nós. Lembra o relato de André Luiz no livro Nosso Lar, que ele vivia lá preocupado com a esposa, com os filhos, preocupado, que queria saber notícia, e ninguém dava notícia deles. E aí, quando ele realmente tem a capacidade de ter notícias, ele vai e encontra a família já em outra direção, a esposa casada novamente, os filhos sendo encaminhados em outro direcionamento, e não podia se nem tocar no nome dele na casa, porque não agradava o segundo marido da esposa. Então, a vida continua. Nós precisamos nos desapegar e o importante é orarmos, fazermos as nossas preces, pedindo a proteção de todos os que ficaram e todos os que partiram. Esse é o caminho, a oração é o fundamental, é a nossa chave de libertação para que nos sintamos melhor.
E aí eu pergunto, de onde vem o temor da morte? Eu trouxe essa passagem do Livro dos Espíritos, da questão 941, que é um comentário do próprio Allan Kardec, tá, gente? Não é meu, não. É do Allan Kardec. O temor vem porque ainda está enraizado em nós algumas crenças, né? Então, o medo de queimar naquele fogo eterno, que os queimará se os consumir. Nós já vimos essas passagens em algum lugar. Aquele que não viveu direitinho as coisas que deveriam viver na terra, ele vai queimar no fogo eterno. O fogo eterno é aquele que vai, você sente o queimor, você sente que está se queimando, mas você não desaparece, você continua ali eternamente sendo queimado. Imagine, você imaginar uma situação dessa, medo de que exista um céu e um inferno, e o mais certo é de irem para o inferno, visto teres imbuído que tudo é pecado mortal para a alma. Então nós temos uma crença, algumas religiões ainda imbuem isso na gente. Olha, se você não viver segundo o que eu estou lhe dizendo, segundo o que o pastor está ensinando, o padre está ensinando, você vai arder no fogo do inferno. Se você não estiver na igreja todos os domingos orando, você vai arder no fogo do inferno. Se você não seguir a religião A ou B, você vai arder no fogo do inferno. Entendeu? Então essas crenças que estão imbuídas em nós é que faz com que tenhamos medo da morte. Ou o medo simplesmente de que não há mais nada além da vida, porque os materialistas, aqueles que não acreditam em céu, inferno, em fogo, em Deus ou não acreditam que não existe mais nada. Morreu, acabou. Isso também dá um medo, né? A dúvida do futuro é porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então, aquelas pessoas que viveram para ter, né? Para ter uma família, para ter filhos, para ter netos, para ter uma casa, para ter um sítio, para ter isso, para ter aquilo, ele está, né, apegado a essas coisas, ele vai ter medo da morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer deixar. Existem relatos de pessoas, de espíritos, né, que desencarnaram, mas ficaram por ali zanzando nas suas fazendas, nas suas casas, nas suas mansões, com medo de que os outros pegassem os seus dinheiros, as suas riquezas. Então esse medo é que essas coisas, aprisionamentos, é que faz com que tenhamos medo da morte. E quem não teme a morte? Quem são aqueles que não temem a morte? O justo, que nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. Então aquele que é justo, né, aquele que observa, aquele que segue os caminhos, ele tem certeza de um futuro. Os que têm esperança contam com a vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então aquele que tem esperança, aquele que praticou a caridade, aquele que fez o bem, ele tem a certeza de que quando desencarnar, ninguém vai estar olhando para ele de cara feia, de olho torto. Isso não acontece porque os espíritos superiores, eles são benevolentes, e eles nunca vão estar olhando para a gente de um jeito crítico, né? Eles não fazem isso. Eles nos ensinam que precisamos aprender. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias, né, criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. Então aquele que já vive dentro de um princípio de moralidade, então ele já tem um certo gozo de felicidade. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade, porque a verdadeira liberdade é saber dizer não àquilo que nós às vezes queremos, mas que não precisamos. O ditoso, aquele que faz o bem, pelo bem que ele faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhes deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa. Então eles vão, né, aqueles que fazem o bem, aqueles que são ditosos, eles vão seguir o caminho, independente das decepções, das contrariedades, ele vai seguir a sua caminhada. Richard Simonet trouxe essa mensagem aqui, que eu trouxe para vocês, que é simples, ó. A morte é a única certeza da vida. Todos morremos um dia. O medo da morte, basicamente, é o medo do desconhecido. Por isso, o Espiritismo elimina nossos temores, matando a morte, na medida em que demonstra que ela é apenas um retorno à vida espiritual, nossa pátria verdadeira.
E finalizando, eu gostaria de dizer, não temam a morte, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Nós estamos aqui de passagem e todos vamos desencarnar. Viva de maneira prudente, faça o bem que puder e quando soar seu momento, vá sem medo. Então lembre lá, né, aquela pergunta, qual será seu pensamento na hora do desencarne? Viva de maneira que, na hora que você desencarnar, o seu pensamento sejam os pensamentos benéficos. Nunca a busque a morte ou a precipite. Tudo tem seu momento na vida e todos temos algo a fazer em um tempo programado. Aqui avalia mais um estudo, né, que é sobre os efeitos do suicídio, mas não é o foco desse estudo agora. Para aqueles que foram antes, guarde a convicção de breve reencontro e ore pelas felicidades dele. Então, nós vamos nos reencontrar um dia, todos nós. O que devemos fazer, já que um ente querido partiu antes de nós, é orarmos para que ele fique bem. Onde quer que ele esteja, fique bem, tá? E nós aqui também vamos ficar bem. Eles receberão a mensagem de seu coração. Então, a prece é o caminho que temos que seguir para que a gente construa a nossa existência de uma forma concreta, baseadas nos princípios, nas leis divinas e sigamos os exemplos de Jesus. E aí teremos uma boa morte, porque morrer é finalidade do corpo. A vida espiritual nos espera. E aí eu trouxe essa imagem de Cristo lá em cima, com todos os entes queridos desencarnados lá, nos esperando quando desencarnarmos. Esperamos que nós tenhamos a consciência no processo e tenhamos uma construção de vida gratificante para sermos recebidos por todos eles. Gratidão a todos e muita paz.